Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite e vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecido pela tua graça, pela tua misericórdia, por essa salvação maravilhosa, Senhor Deus, que tu nos concedeste, dando teu Filho amado, Deus, pregado naquela cruz para nos salvar. Nós te agradecemos imensamente, ó Pai, porque o teu amor e a tua misericórdia se revelaram. Pai, é um privilégio muito grande pertencermos, ó Deus, à tua igreja, ao teu povo, e sermos chamados filhos de Deus. Deus eterno, esteja conosco neste momento, que a tua palavra seja, ó Deus, de edificação para todos nós, e também, ó Deus, para aquele que ainda não tem Jesus no seu coração, possa ter um encontro com Jesus, ó Deus, e tu, através da tua graça, aplique a misericórdia, aplique esta salvação, ó Deus, na vida dele, como fizeste, ó Deus, com toda a tua igreja. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de ti, é o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada no texto no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Cristo, registrado por Mateus, lá no capítulo 27. Mateus capítulo 27, do versículo 11 até o 26. Jesus perante Pilatos. Mateus capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 26. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E quando estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas as principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a pedir Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam-lhe: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós e nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Muito bem, meus irmãos. Neste tribunal que os irmãos estão vendo que foi instaurado para julgar Jesus Cristo, é impressionante, mas o juiz desse tribunal não é o governador nem os anciãos, não. O juiz desse tribunal é Jesus Cristo. Isso mesmo. Jesus Cristo é o juiz desse tribunal. Diante desse tribunal foram julgados Pilatos, foram julgados os sacerdotes, os soldados, a multidão, enfim, todo mundo ali foi julgado. Por quê? Né? Toda a humanidade foi julgada naquele momento. Uns para serem absolvidos, outros para serem condenados. Porque o juiz que está ali é Jesus Cristo.
E o que mais me impressiona na vida de Jesus Cristo, e é algo que passa para nós quando cremos no Senhor como Salvador, é que a presença de Jesus Cristo, ela denuncia o pecado do homem. Basta Jesus estar presente que o pecado se exterioriza. E é interessante, meus irmãos, que na vida do crente é a mesma coisa. Quando nós estamos aí fora no mundão, tratando de nossos negócios, da nossa vida, nós temos que entender uma coisa: a presença do crente, ela denuncia o pecado. Sim, porque a justiça do crente vai denunciar a injustiça. E aqui nós vamos ver nesse texto, tá, que tem alguns representantes que realmente bastava a presença de Jesus para que denunciassem quem eles eram de verdade. Além de Jesus falar. Jesus foi um incômodo para a época dele. E ainda é hoje. Né? Jesus Cristo, no período que ele viveu entre nós não, entre os homens daquele período, nós vamos encontrar que a presença dele era denunciante. Jesus denunciava, não precisava falar nada não. Vocês querem um exemplo disso? A conversão de Zaqueu. Vocês acham que Jesus falou o quê para Zaqueu ser convertido? Nada. Jesus Cristo vira para Zaqueu e diz assim: hoje me convém estar na tua casa. Entrou na casa de Zaqueu, sentou lá na sala do Zaqueu e ficou sentado lá. E Zaqueu mandando preparar comida. Zaqueu passava, olhava para Jesus, Jesus olhava na alma de Zaqueu. Ele passava para lá e para cá, Jesus olhava para a alma de Zaqueu. Ele foi olhar de novo, voltou lá para a terceira, quarta vez, ele olhou para Jesus e falou assim: olha, se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus não falou nada. Nada. Pode pegar o texto. Jesus não falou nada. E ele falou assim: mas Jesus não falou nada. Se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Basta a presença de Jesus para denunciar o pecado do homem. Nesse tribunal aqui, basta a presença de Jesus nesse tribunal. A pessoa que está nesse tribunal vai revelar, vai exteriorizar exatamente aquilo que o homem tem por dentro. Por isso ele é o juiz. Basta a presença dele para que o homem se torne culpado. Nós vamos observar aqui, primeiramente, meus irmãos, os representantes da religião, sacerdotes. Quando Jesus entra em cena, meus irmãos, nós vamos observar uma coisa interessante. Tá? Quando Jesus começa a pregar na Palestina, quando começa a pregar em Jerusalém, a manifestação, a presença de Jesus no local, ela denunciou o que estava acontecendo dentro do templo. Era uma religião falsa, uma religião que não produzia resultado. Aí aparece Jesus Cristo, que produz resultado, que traz salvação, que traz solução, que alivia o oprimido, que estende a mão ao pecador. E todo mundo é pecador diante dos olhos de Cristo. Mas o que acontece? Na presença de Cristo, simplesmente, os representantes da religião não tinham mais argumento. Não tiveram argumento. Tá? Não aceitaram a verdade sobre a religião deles. É o que nos impressiona em Jesus Cristo, meus irmãos, que quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que vai acontecer é a pessoa fazer uma autorreflexão de si mesmo. Então ela começa a olhar para si mesma e ver seus pecados. Aqui no caso, Jesus olha para a religião dos fariseus, olha para a religião dos sacerdotes, e sabe o que acontece quando ele olha para lá? Eles não gostaram, porque a corrupção, a desonestidade percorria livremente dentro do templo. Basta você ver lá quando Jesus Cristo destruiu as mesas dos cambistas. Aquilo ali era permitido pelos sacerdotes. Mas quando Jesus chegou lá e fez acontecer, sabe o que aconteceu? Este homem não serve para viver aqui. Temos que levar diante do tribunal de Roma. Vamos levar diante de Pilatos. Só que quando chegaram lá, eles vão descobrir que todos os seus pecados estão sendo expostos, porque ninguém passa isento por Jesus Cristo. Ninguém. Tá? Quando Jesus Cristo se aproxima de um ser humano, ele se transforma ou ele o rejeita. Essa é a realidade. O mundo tem duas opções. Ou ele aceita Jesus, ou ele o rejeita. Os representantes da religião estavam ali, quando perderam totalmente o argumento, o que veio acontecer?
vamos acusá-lo. Vamos acusar de blasfêmia. Mentira. Blasfêmia ele não podia praticar porque ele é Deus. Não foi blasfêmia praticar que ele era contra a lei de Moisés. Disseram que ele não cumpria a lei do sábado. Acusaram ele de tudo quanto é coisa ruim, que quebrava a lei, né? Mas aí quando viram que não dava resultado isso, porque isso era tudo uma fantasia, uma mentira criada para proteger o erro que já estava lá, no seio da religião deles, o que aconteceu? O único argumento que eles podiam ter agora é levantar falsas acusações. E foi o que eles fizeram. Por isso, meu irmão, quando os sacerdotes chegam diante do tribunal, Jesus Cristo está lá. E quando Jesus Cristo está lá, tem um probleminha. Eles estão sendo julgados pela simples presença de Jesus. Mas não era só os sacerdotes que estavam representando a religião ali, não. Você vai ter um representante do governo, o representante da política que governava Jerusalém. Roma estava presente em Israel naquele período. E lá estava o seu representante, o governador. Outra coisa interessante, quando Jesus chega na presença do governador, o governador ficou apavorado. O governador ficou admirado. Porque Jesus é uma pessoa assim, meu irmão. Jesus é uma pessoa que quando você chega perto dele, você fica desconcertado. Diz o texto aqui que ele ficou admirado de ver Jesus não respondendo. Sim, a primeira pergunta que ele faz, uma preocupação lá no coração dele, és tu o rei dos judeus? Jesus olhou para ele e falou assim, tu está dizendo isso, tu dizes. Não é mesmo? Você está me chamando de rei, está me perguntando, não sei que está dizendo se eu sou o rei. Lá em João ele vai dizer que é. Esse é o argumento fatal. Porque Pilatos, quando viu o anúncio de que Jesus estava se intitulando rei dos judeus, ele ficou preocupado, porque só tinha um rei em Roma, o imperador César. E aí a coisa complicava. Porque Pilatos tinha um concorrente. Aí ele viu e falou assim, se esse homem for realmente acreditado como rei no meio do povo, aí sim nós estamos com um problema. Porque pode se levantar aqui uma grande revolução. É por isso que muitos ainda chamam até hoje Jesus Cristo de revolucionário. Nunca foi. Jesus Cristo venceu tudo isso com amor. Jesus Cristo estava presente nesse tribunal. Desestabilizou o governador. Ele ficou desorientado. Não foi só ele não. A mulher dele veio falar com ele. Não te envolva com esse senhor não, hein? Não te envolva que essa noite eu sonhei com ele. Sofri muito, hein? Isso mesmo, meus irmãos. Jesus presente faz isso. Jesus presente, ele causa, ele influencia, ele modifica o ambiente. Ele causa uma reação. Tem que causar uma reação nas pessoas. Ele causa. O governador se viu perdido. Tá? Faz uma confissão, pergunta se ele é. Tá? Queria que ele se defendesse. Jesus é assim. Jesus chegou no ambiente, Pilatos olhou para ele e falou assim, tu não se defende não, pai? Pelo amor de Deus, está todo mundo te acusando. Todo mundo quer te acusar. E Jesus serenamente ficou quieto. Acabou com Pilatos. O silêncio foi a pior coisa que teve diante de Pilatos. Está ali diante dele Jesus Cristo. E cada vez mais que Jesus Cristo permanecia ali, vindo ao coração de Pilatos. Eu fico vendo o trabalho que deu Pilatos, que responsabilidade caiu sobre os ombros desse homem. Você queria estar no lugar dele? Né? Já imaginou você ir lá no lugar de Pilatos, tendo a responsabilidade de julgar, de colocar no tribunal um juiz que com a sua simples presença denuncia o seu pecado? Todo mundo ali perdeu a moral, todo mundo ali perdeu a razão, ninguém ali podia levantar a mão, que bastava Jesus olhar para a alma dele que ele já era altamente acusado. Bastava Jesus olhar para a vida deles que eles eram altamente acusados pelas suas próprias manifestações e atitudes. E um representante do governo lá. Mas também nós vamos encontrar ali, meus irmãos, a escolha. Quando Pilatos viu que a coisa não estava dando certo, e incomodado com a situação, ele oferece uma escolha, ele oferece uma saída para a situação. Eles tinham que escolher entre Jesus e o malfeitor. É interessante, viu? Porque Pilatos, quando se viu incomodado, falou assim, tem um jeito de nós resolver isso, porque Pilatos tinha o poder de uma vez, por ano, soltar um prisioneiro de acordo com aquilo que o povo queria. E o resultado foi que quando ele leva Jesus Cristo para diante do povo e faz a pergunta, né?
você vai ver uma reação. Aqui agora você tem um povo diante de Jesus. A humanidade representada por esse povo. Meus irmãos, preste bem atenção como reage esse povo. Como que eles se reagiram. Exatamente isso, meus irmãos. Reflete o estado de pecado que esse povo tem no coração. Hoje é a mesma coisa. Quando Jesus Cristo se faz presente com a vida da igreja, com a vida dos seus servos, com os seus filhos, quando Jesus Cristo se faz presente em qualquer ambiente onde impera o pecado, onde impera a desgraça, onde o pecado tem influências profundas, em cada indivíduo haverá uma reação. E aqui o povo reagiu imediatamente, porque bastava a presença de Jesus para esse povo reagir de uma forma tão negativa como reagiu. Porque Jesus parece lá, está lá para ser julgado. Pilatos dirige-se ao povo e diz: eu posso soltar, e tenho preso, eu posso soltar ele, Barrabás. Mas, meus irmãos, quando ele faz essa pergunta, o povo olha para Jesus. E como eu tenho dito até aqui, olhar para Jesus traz consequências abençoadoras, mas também traz terríveis para a alma humana. Aquela alma que está ali, não para receber dele a bênção, não para receber dele a salvação, estão ali para destruí-lo, estão ali para rejeitá-lo, estão ali porque não aguentam a presença dele, eles não conseguem viver com ele. Isso aconteceu assim que o homem caiu no Éden. O pecado não consegue estar na presença de Deus, tem que ser expulso. E foram expulsos. Nós estamos diante dessa situação. O povo olha para Jesus, ele tem que tomar uma atitude. Quando Jesus olha para o povo, o que acontece? Imediatamente exterioriza aquilo que está dentro do coração desse povo. Rejeição, ódio. Meus irmãos, até hoje a humanidade odeia Jesus. Lembre-se disso. Você que é crente fiel no Senhor não vai ter vida fácil, não. Não vai. Por quê? Porque o mundo rejeita. O mundo não quer a verdade. O mundo não quer receber Jesus. E por mais incrível que pareça, você vai ver que a reação do povo foi movida pela influência da religião, dos representantes da religião. Diz o texto que os sacerdotes saíram inflamando a multidão. Sim, meus irmãos, o que existe hoje de religião que não aceita Jesus é uma coisa impressionante. E o que existe de religião hoje, que pega uma palavra de Cristo e tenta manipulá-la para fazer do jeito que ele quer, porque se for do jeito que Jesus quer, que for do jeito que ele é, ele tem que ser rejeitado. E existe uma forma simples de rejeitar Jesus. Mude a palavra dele, isso é uma tática que o diabo usa. Muda a palavra dele, truca a palavra dele, faz promessa dentro que ele não trouxe. Semeia-se a heresia por todos os cantos da terra. Nunca passamos por um período de tanta religião espalhada no mundo. A última estatística existia 27 mil religiões. 27 mil placas, 27 mil religiões. Que agora já temos mais. Por quê? Para que serve essa religião? Para disseminar, para poder espalhar a rejeição a Jesus. Hoje, evidentemente, isso é feito de uma forma mais inteligente, não é tão agressivo. Eles vão na mesma forma que Jesus contou a parábola do joio. O que é o joio? O joio nada mais é do que a semente sendo lançada no meio do trigo, semente da heresia sendo pregada no meio do evangelho verdadeiro. Nós temos que colocar uma coisa no nosso coração. Se Jesus se fizer presente, você tem duas atitudes: ou você vai recebê-lo, ou você vai rejeitá-lo. E vai usar várias formas. A religião aqui, ela representa exatamente todo o distúrbio da verdade bíblica. Eles foram julgados naquele momento. Naquele momento que eles olham para Jesus e querem que ele seja crucificado e começarem a gritar, porque os sacerdotes ficaram em cima deles dizendo: crucificam, crucificam, pede para crucificá-lo, pede Barrabás, peça Barrabás, a influência da religião. E o mundo fez, e o povo da época fez o quê? Fez a escolha errada. Infelizmente, meus irmãos, eles fizeram a escolha errada.
porque preferiram Barrabás. Olha só a escolha que eles fazem. Nós temos exemplo disso, meus irmãos. O homem sempre escolhe o errado. O homem sempre escolheu aquilo que não presta. Mas quando se trata de Jesus, por trás desse esquema todinho, por causa dessa natureza pecaminosa do homem, existe Satanás, Deus desse século, o príncipe das trevas, o Deus deste mundo. Ele está lá, incentivando, motivando, para não acreditarem, para não abrirem os olhos à verdade, a verdade que converte, para não abrir os olhos pelo caminho, porque o caminho é Jesus Cristo. Muita religião hoje rejeitando a palavra de Deus, motivando o povo a não se aproximar. Jesus tinha advertido os fariseus certa vez: vocês nem entram para o reino, mas não deixam ninguém entrar, ficam plantados na porta, com esse monte de heresia, colocando pesos e ritos religiosos em cima do povo. É isso que vocês estão falando. Quem é que vai conseguir conviver com uma pessoa que diz uma verdade dessa no rosto, de olho no olho? Jesus fazia isso mesmo. Quando Jesus falava, ele falava a verdade. Vocês estão pensando que nesse tribunal aqui ele está sendo levado por quê? Por simples inveja. Porque o povo sempre vai ter uma quantidade de povo que vai querer ouvir a verdade. E isso causou ciúme. Porque a religião, naquele momento, era uma religião que não trazia resultado. E quando aparece Jesus Cristo pregando a verdade, que traz resultado, que traz bênção, que converte pessoas, que cura pessoas, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos por essa religião, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim, porque sou manso, e tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Ele ajuda a carregar, ele carrega o nosso jugo. Viu? E isso, meus irmãos, não bateu de frente com a religião que vivia na exploração do povo, como vivia o templo lá com a exploração do povo, muito bem revelado ali no câmbio, nas mesas dos cambistas, com ágil. Meu irmão, nós temos que aprender algo muito importante, tá? Representantes do governo, a escolha do povo foi uma escolha errada. Mas aí nós temos aqui uma outra questão muito interessante. A pergunta que quer se calar. Eu vou fazer essa pergunta para você que está me ouvindo agora. Pilatos, quando coloca Jesus Cristo expõe Jesus Cristo diante disso, a pergunta que surge é: qual a influência que Jesus Cristo já provocou em você? O que exteriorizou da sua vida diante dele? Porque impune você não passou, imune você não passou. Não passa imune. Ninguém fica perto dele imune. Então tem que tomar uma atitude. E a pergunta é: qual é a sua escolha? Qual tem sido a sua escolha hoje? Hein? Já escolheu Jesus? Já? Se você escolheu Jesus, você faz parte da minoria. Porque a maioria não aceita Jesus. Isso mesmo. Porque a maioria está fazendo a escolha errada. Meus irmãos, que nós temos que botar uma coisa no coração muito simples. Quando Pilatos chegou diante de uma situação que eles escolheram Barrabás, e Pilatos entregou Barrabás, ele faz uma pergunta para o povo: e o que eu farei desse Jesus, o justo? O que eu vou fazer com ele? A pergunta não se cala. Ela passou milênios. E ela continua aí batendo na nossa porta. O que você está fazendo com Jesus? O que nós estamos fazendo com Jesus na nossa vida? Será que nós estamos permitindo que Ele faça algo na nossa vida? Ou será que é nós que estamos inibindo ou estamos exteriorizando simplesmente o nosso pecado sem querer nos corrigir diante dele? Dê glória a Deus se você já abriu a porta do seu coração para Jesus. E você que ainda não aceitou Jesus, aceite o desafio. Deixe Jesus exteriorizar os seus pecados para te tornar consciente dos seus pecados. Nós precisamos estar conscientes dos nossos pecados diante de Jesus. Quando Jesus olhar para você, quando olhar para mim, quando olhar para todos nós, Ele está olhando para a nossa alma. Lembrar de Zaqueu. Jesus Cristo olha para a alma dele. Jesus não fala uma palavra. Jesus não precisa falar, basta olhar. Eu digo para você, meu irmão, que escolha você tem feito até aqui? Hein? Existem muitas escolhas que podem ser feitas. Existe sim. Existem muitas religiões que eu acabei de citar. Você pode seguir. Você pode escolher qualquer tipo de religião para seguir. Às vezes eu encontro pessoas na igreja, passaram pela igreja, encontro pela rua, e eles dizem para mim assim: estou procurando uma igreja que satisfaça, que eu me sinta bem.
Eu costumo dizer para essas pessoas, para de procurar a igreja e procura Jesus. Para de procurar a igreja e vai ter um encontro com Cristo. Ouviu? Através da palavra dele. A igreja correta é a igreja da palavra dele. É a igreja que prega a Bíblia na sua essência. Na sua essência mais simples que existe. Portanto, aprenda uma coisa. Assuma diante de Deus um compromisso. Entrega o teu coração ao Senhor. Confessa o teu pecado. Arrependa-te deles. Deixa Jesus fazer a obra no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Para quando você olhar para Jesus, exteriorizar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Essas são virtudes de Cristo. Quando Jesus olhar para você e olhar para dentro do seu coração, e olhar para dentro dos nossos corações e encontrar essas virtudes lá, você vai ser bem recebido no dia do juízo. Ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai. Não vai dizer o que não disse para os outros. Você sabe o que ele disse para os outros lá, que não fizeram nada com ele? Não vos conheço, não sei de onde veis. Não tem identidade de Jesus, não tem o nome dele. Vieram pelo caminho largo e espaçoso. Aprenda uma coisa. Jesus pode olhar para você? Será que Jesus pode olhar para a minha vida? Será que quando Jesus olha para nós, o que ele está vendo? Porque quando Jesus olhou para os representantes da religião, ele viu simplesmente vingança, ódio, raiva, religião sem resultado. Quando ele olha para a vida do governador, ele vê um homem desorientado, ele vê um homem perturbado, ele vê um homem que foi levado a uma decisão, foi levado a tomar uma atitude. E a atitude que ele tomou foi errada porque ele preservou a sua posição social e política. Ele jamais se levantaria contra a posição social dele e política. Principalmente depois do conselho que a mulher dele deu. O que Jesus está vendo na vida desse povo? O que Jesus viu lá? Jesus olhou para a religião, olhou para o governo, olhou para o povo de Israel e viu ali pessoas gritando para crucificar e soltar Barrabás. Escolhas erradas têm acontecido. E a pergunta é, existem muitas escolhas que podem ser feitas. Você vai passar a sua vida todinha fazendo escolhas. Qual é a sua escolha? Você quer andar conforme Jesus Cristo realmente quer que nós andemos? Que a Bíblia nos ensina isso lá em 1 João capítulo 2, do versículo 6. Ela diz o que lá? Aquele que diz que está em Cristo deve andar assim, também deve andar assim como ele andou. Quando Jesus olhar para você, ele vai ver o quê? Vem do meu Pai, vai te considerar como teu irmão, como nosso irmão mais velho, que já está lá no céu esperando nós. Isso mesmo. Isso mesmo, meu irmão. Abre o teu coração para Jesus, para quando ele olhar para você, ele consiga ver ali dentro as virtudes que são dele. Cara pelo Espírito. Não deixe ele olhar para nós e nos achar como religiosos de fachada, praticantes de rituais. Não deixe para nós com dúvidas, com medo, protegendo a nossa posição social e política. Não deixe ele olhar para nós como ele estava olhando para um povo e o povo reagiu de uma forma absurda, fazendo uma escolha de um ladrão, de um bandido. Preferem bandido e ladrão do que preferiram a pessoa de Cristo. A pergunta que não quer se calar é: o que farei com Jesus Cristo? Pilatos não sabia o que fazer. E a pergunta é: você sabe que quando ele não sabia o que fazer, o que ele fez? Ele entregou para ser crucificado. E glória a Deus por isso. Porque ele morreu por mim e por você. Foi esse ato que o Senhor Deus do céu está regendo, como grande regente dessa orquestra, desse plano glorioso que ele desenvolveu através da salvação para nós. Pilatos estava nada mais, nada menos fazendo ali aquilo que Deus tinha determinado. Isso acontece quando o Pilatos pergunta para Jesus: sabias tu que eu tenho poder para te libertar? Jesus olhou para ele e falou assim: poder nenhum sobre mim teria se do céu não te fosse dado. Preste bem atenção, Pilatos, eu estou aqui sujeito não é ao teu poder, eu estou aqui sujeito ao poder do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir o plano do meu Pai. Não é de Pilatos, nem do povo, nem de farisaísmo, nem de sacerdote, falso sacerdote, e nem das falsas religiões, não. Eu estou aqui para cumprir exatamente o plano do meu Pai. Muita gente não quer ouvir, né? Mas tem de ouvir. Está indo para o inferno.
E acha que está tudo certo? Qual a sua escolha? Existem muitas. Você pode escolher o que você quiser. Até ser ateu, o que é impossível. Mas vai lá, se engane. Engane-se a si mesmo. Ilude-se a si mesmo. Né? Pode escolher uma coisa terrível também. São muitas escolhas que estão diante de vocês. Mas lembre-se, você também pode escolher rejeitá-lo. Mas eu dou um conselho. O mesmo conselho está escrito em Deuteronômio. Quando Deus colocou diante de Israel duas opções. Coloco diante de vós a vida e a morte. Está falando de salvação, está falando de obediência lá. Coloco diante de vocês a vida e a morte. Aí no final ele dá um conselho. Viva Israel. Eu falo as mesmas palavras e digo a você. Está diante de vocês, está diante de cada ser humano. A vida e a morte. Viva. Ei, você que está aí enrolando, achando que pode aceitar Jesus quando quiser. Ei! Sabe quando é o dia da salvação que Paulo escreveu aos Coríntios vai falar? O dia da salvação é hoje. Não é amanhã não. O que farei com Jesus? Você já sabe o que fazer? Toda escolha traz uma consequência. Toda. Uma boa escolha traz consequências boas. Se você escolher Jesus como seu único e eterno Salvador, você é salvo. Você vai habitar e morar eternamente com Jesus. Mas se você rejeita essa oferta, se você rejeita Jesus, porque quando Jesus chega perto de você, e o que sair do seu coração for rejeição, meus irmãos, esse julgamento aqui, onde Jesus Cristo é o grande juiz, basta a sua presença para julgar todo mundo ali, no dia do juízo final será a mesma coisa. Porque ele vai estar sentado no trono como juiz, as pessoas vão chegar diante dele e vão estar lá com o livro aberto. O coração dele vai se abrir, vai estar tudo revelado aos olhos de Cristo. Sim. Agora, uma má escolha traz consequências terríveis. Qual é a sua? A má escolha, meus irmãos, mostra o quanto as pessoas são cegas. Eu fico imaginando ali quantas pessoas estavam cegas naquela religião lá, sem resultado. Quanto que Pilatos foi cego. Hein? Não viu nada, não conseguiu ver nada. Andando nas trevas, perdido. A escolha do povo revela uma cegueira espiritual tremenda. Não conseguiram ver, não conseguem enxergar se Jesus não entrar com a luz. Jesus Cristo deixou uma coisa muito clara: eu sou a luz. Nisso, quem crê em mim, ainda que esteja em trevas, vai ver, vai iluminar. Vai ter uma vida resplandecente. Isso, querido. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas. Aprendamos isso de uma vez. A má escolha, as pessoas estão cegas. A multidão está cega. Religiões aos montes por aí, cego. Pastores cegos, pregadores cegos. Muita gente cega. Fazendo más escolhas porque não consegue enxergar. Tomando atitudes erradas porque não consegue enxergar. Uma má escolha deixa as pessoas totalmente cegas. Aliás, a escolha é feita por cego. Jesus disse que se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco, caem no abismo. E levam atitudes inconsequentes. Meus irmãos, vocês viram bem aqui a frase que esse povo falou para Pilatos? Solta-nos Barrabás, e o sangue deste caia sobre nós e nossos filhos. Meus irmãos, realmente estavam cegos, não viram nada. Por isso, um pastor uma vez fez um sermão sobre nossos filhos, o que eles pediram. Meus irmãos, o que eles pediram caiu certinho sobre eles. Se você estudar, no ano 70, quando Israel foi totalmente destruído por Tito Vespasiano, preste bem atenção. As crianças foram passadas ao fio da espada. Mulheres que estavam grávidas foram mortas e os nenéns jogados pelo chão. Vai lá a história de José, vai lá estudar a história de Israel. José, o historiador judeu, ele encontra que houve uma lamentação profunda em Israel, um sofrimento terrível.
mães gritando desesperado, o povo correu para dentro do templo e se aglomerou ali com medo. E o exército de Vespasiano entrou lá, derrubou tudo, inclusive o templo. Tirou de cima de pedra sobre pedra, não ficou pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque pediram para que caísse sobre eles e os filhos deles, e caiu sobre eles e os filhos deles. A Segunda Guerra Mundial é uma das maiores provas disso. Milhões e milhares de pessoas mortas. Sabem por quê? Para que caia sobre nós o sangue desse inocente, sobre nós e os nossos filhos. Os filhos estão no plural, que está vindo de geração em geração. Mas não é só sobre eles, não. É sobre a humanidade que rejeita Jesus, que não quer nada com ele. Leva a permanecer na escuridão espiritual. Se você não aceitar Jesus, tudo muito, mas vai continuar cego, andando na escuridão das trevas. Isso mesmo, lá na escuridão das trevas. Príncipe das trevas, lá no inferno. Está lá. Meu irmão, Jesus veio ao mundo para te tirar do inferno, hein? Não veio para te botar no inferno, não. Às vezes a pessoa falou assim, esse camarada vai para o inferno, ele está lá. Não precisa botar ninguém lá no inferno, tá? Quando você for falar de Jesus para alguém, não diga que ele vai, ele já está lá. Esse aqui vai para o inferno, ele já está no inferno. Entendeu? Já está condenado ao inferno. Então, Jesus veio para tirar. E nós, como instrumento dele, nós estamos aqui para pregar, para tirar do inferno. Entendeu? Porque é muito simples de nós observarmos isso. Que agora eu vou concluir com o texto de Marcos 16, onde ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Não tem como escapar. Não saia desse mundo. Eu costumo repetir isso constantemente. Não saia desse mundo sem Jesus, porque você vai sair daqui condenado. Isso mesmo. Mas hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Querido, nunca esqueça isso. Tá? Aceita Jesus. Se você ama a si mesmo, aceita Jesus, abre teu coração para Ele. Deixa Jesus fazer uma. Aí você vai conhecer o que é paz, o que é alegria, o que é amar ao próximo, amar a Deus. Só assim. Só Jesus pode fazer isso. E lembre-se, basta a presença de Jesus para exteriorizar o pecado do homem. Agora a pergunta que eu encerro. A nossa presença tem causado o mesmo efeito nas pessoas? Ou não? Reflita bastante sobre isso. Nós como crentes, nós como luz, aonde nós chegarmos, nós iluminamos o caminho para as pessoas. Isso mesmo, nós iluminamos. Ele não disse que nós somos a luz. Ele é a luz, e aquele que aceita Jesus passa a ser um instrumento da luz para iluminar o mundo das trevas, tirá-los de lá, como eu fui tirado, você foi tirado. O maior desejo que um crente pode ter é ver pessoas salvas. O maior desejo que um crente pode ter é ter sido usado como instrumento para a salvação de pessoas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. E os irmãos sabem que logo após a oração, nós temos a live do louvor, lá com o nosso irmão Júnior. Tá? Oração pelo meu sogro, estabelecimento da saúde. E vocês, portanto, vamos lá louvar juntos ao Senhor no encerramento desse culto. E também nesse momento eu peço a oração de toda a igreja, de todos vocês que estão me ouvindo, para o sogro do meu filho, né? O pai da Brenda. Orem por ele, tá? Ele está com um problema grave, precisa de oração. E vamos interceder diante de Deus, para Deus restaurar a sua saúde física e espiritual, para que ele se firme diante do Senhor Jesus Cristo, tá? Como todos nós, estamos firmes e precisamos de oração. Oremos um pelos outros, meus irmãos. Temos que nos tornar apoio um dos outros. Há momentos de fraqueza, nós precisamos da oração do irmão. E esse é o momento. Orem por ele. Esse é o Antônio, o nome dele. Tá? Orar pela Kelly e pela Preta, pela Karine. Nós estamos com 2 meninas grávidas aqui, que já estão aí vindo aos filhos.
É a igreja se renovando, vamos indo. Vamos orar por ela para que elas tenham um parto debaixo dos cuidados do nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos então, irmãos. Deus eterno, nós te agradecemos por esse momento de culto. Pedimos a tua bênção, ó Pai, pelas palavras, pela tua palavra. Ó Deus, venha atingir corações que estão ainda, ó Deus, em dúvida, e que eles possam, ó Deus, sentir Jesus Cristo no seu coração. E que a presença de Jesus, ó Deus, venha constantemente exteriorizar, ó Deus, aquilo que nós temos por dentro, para que nós possamos realmente, ó Deus, nos arrepender de nossos pecados diante de Ti. Fortaleça a Tua igreja, acrescente a ela os Teus salvos. Nós te pedimos, ó Deus, estas bênçãos. Também clamamos diante de Ti, ó Deus, intercedendo nesse instante pelo Senhor Antônio. Toma ele nas Tuas mãos, ó Pai, abençoe a vida dele, restaura-lhe a saúde, dando a ele, ó Deus, forças para o trabalho, e que ele se sinta, ó Deus, abençoado por Ti, e que no seu coração ele sinta a Tua santa presença, não só dele, mas de toda a sua família. Também, ó Deus, pedimos pelas duas meninas que estão grávidas, que elas venham a ter, ó Deus, um parto iluminado e cuidado por Ti. Abençoe todos a Tua igreja que estão espalhados por esse mundo. Orienta-nos e fortaleça-nos em Cristo Jesus, e esteja conosco, que nós clamamos no nome glorioso dele. Amém, Pai. Live do Júnior, né? Live do Júnior, hein, gente? Vamos pra lá, hein? Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos aguardar um minutinho. Vou tocar um cântico aqui espiritual pra gente, né, dar uma esquentada e daqui a pouquinho a gente começa os nossos cânticos de louvor e adoração. Não que esse não seja, né? E esse aqui, como ele é uma adoração. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Em tua presença pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar. A Ti somente eu quero adorar. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Em tua presença pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar. A Ti somente eu quero adorar. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. És o poderoso Rei, grande és Tu, quão grande és Tu. Tudo que há em mim quer Te louvar. Tudo que há em mim quer Te louvar. Tudo que há em mim quer Te louvar. Amém. Que esse seja o nosso desejo, né? Que tudo que há em nós queira louvar ao Senhor. Possamos louvar ao Senhor com os nossos gestos, com os nossos atos, com o nosso andar, com o nosso falar, com o nosso pensar. Esse deve ser o nosso comportamento perante o Senhor, louvando
com o nosso modo de vida. Amém? Então, irmãos, o nosso primeiro cântico de hoje é Tu és soberano. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, glorificá-lo, falando para Ele em forma de canção, que Ele sim, Ele é o soberano. Ele é o dono da terra, Ele é o dono dos céus, Ele é o Senhor absoluto. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Este cântico ele tem a segunda parte. E apesar desta glória, Senhor, que Tu tens, e eu tão pequenino pecador, o Senhor se importa comigo também. Que amor grande, inexplicável esse amor de Deus para conosco, não é verdade? E mediante esse amor, nós devemos nos declarar ao nosso Deus, entregar, oferecer a Ele a nossa vida como uma oferta viva de sacrifício. Vem o Senhor, minha vida, oferecer. Vem o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero me
vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Que esse seja sempre o nosso desejo, estar sempre ao lado do nosso Senhor. Amém, irmãos? É isso aí. Espírito, enche a minha vida, pois de ti eu quero ser. Enche-me com teu poder. Amém, irmãos? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a
vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Deus se agrada. Deus se agrada de um coração derramado na sua presença. Deus se agrada disso. Pode ter certeza absoluta que Deus se agrada de seu servo, do seu povo, da tua igreja, que está ali aos pés dele. Amém, irmãos? É isso aí. É isso aí. O próximo cântico, que ele cresça, que nós possamos ter sempre essa convicção na nossa vida, que tudo que nós formos, que tudo que der certo na nossa vida, que a glória não seja nossa, a glória seja dele, do Pai, do Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. E que ele cresça e que eu diminua, e que seja mais dele e menos de mim. Toda a honra, toda a glória seja dada a ele, Deus Pai Todo-Poderoso.
apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Senhor. E menos de mim. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos encontramos contritos, aos Teus pés, em louvor, em adoração, na Tua presença. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa adoração, mesmo sabendo que temos lábios impuros, pensamentos impuros, mas sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia. Queremos te agradar, Senhor. Nos molda. Ser conosco, Deus de amor. Venha sempre, Senhor, estar ao nosso lado, com o seu Espírito Consolador, nos guardando, nos protegendo. Abençoe, ó Pai, cada lar neste momento, em louvor e adoração, nesse ato de culto de louvor e adoração. Que o Senhor possa estar, ó Pai, visitando cada lar. Guarda-nos, Senhor, por esta noite. Venha nos dar, ó Pai, uma semana abençoada, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Nós dependemos de Ti. Sem Ti, ó Deus, não podemos dar um passo sequer. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é conosco. E sabemos, ó Pai, que os Teus olhos estão atentos aos Teus filhos. Ser conosco, Pai de amor. Com o perdão do nosso pecado, é que eu oro hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Irmãos,
Assim, então, fica encerrado o nosso ato de culto, de louvor e adoração. O louvor, o culto a Deus continua com nossas vidas, né? Por aí afora, por onde formos, né? Temos que sempre testemunhar, né? Do nosso Deus, louvando e adorando no nosso trabalho, nos nossos estudos, onde quer que formos, né? Que nós possamos sempre estar louvando e adorando o nome do nosso Senhor. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor e tenham todos uma boa semana. Um abraço.